Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve e de uma forma realista. Todos adultos aqui, espero, na verdade, estejamos no caminho de se tornar adultos, então a gente tem que estar pronto para também ser realista, para não ficar cirandando numa loucura. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram, no meu TikTok, @Andréia Chociai, você pode conhecer um pouquinho mais sobre mim e também ver um outro tipo de conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então aproveita e já me segue por lá. Como disse no episódio anterior, chegamos no grande sextou do ano e tem um quê de que vai chegando assim o final do ano, vai vindo um quezinho de fim de ciclo, tanto que eu detesto pessoas que ficam assim, ai, é só uma virada de ano, é só um dia no calendário, Não, são ciclos que estão sendo encerrados. Por mais que seja, passei do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, na nossa cabeça é como um novo ciclo começando. Tem todo aquele período de férias, de renovar as energias, sabe? Então assim, não vem com, é só uma mudança. Não, tem todas as festas que antecedem esse período. Então sim, para a grande maioria da população, tirando os chatos, é sim uma renovação de ciclo. Eu gosto de pensar que, poxa, estamos tendo novas chances, um jeito de fazer diferente, assim como todo final de semana. Tanto é que segunda-feira é o dia oficial do vou começar a fazer uma dieta, vou mudar a minha vida. Então eu gosto de ter esses marcos, mesmo que seja um final de semana, pra gente tentar ser um pouco mais do automático e recomeçar de um jeito diferente. Mas antes da gente continuar, olha isso aqui. Vocês viram que eu mudei meio que de lado aqui, fiz algumas mudanças no meu escritório, trouxe aqui uma plantinha pra fazer a passagem dela no conforto do meu lar, porque as plantas fazem isso aqui em casa, elas entram para fazer a passagem, tá? Eu consegui matar um mandacaru de quase 2 metros de altura, robusto. Eu falei, não, esse cacto não morre, porque eu já tinha matado um monte de cacto, de suculento. Eu falei, esse não vai morrer, qual o tamanho do bicho? Já é um bicho, brotado, já é um bicho velho. Não, morreu, faleceu, não aguentou. Virou camisetinha de saudade aqui dentro dessa casa. Então, oração hoje para essa jiboia aqui florescer frondosa por aqui. E não me falam, mas troca de vaso. Se depender de mim de trocar de vaso, gente, é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Eu sou uma incrível mãe de pet, mas mãe de plantas eu ainda não liberei essa skin, quem sabe, depois dos 40. Mas falando de ciclos, então chega o final de ano, a gente chega agora em novembro, meio que já vai tirando o pé de algumas coisas, outras a gente dá uma acelerada para dar tempo de acabar ainda esse ano, mas já começa a surgir na gente essa coisinha do, tá encerrando, tá acabando, o que fica em 2024, o que vai para 2025, quem fica em 2024, quem vai para 2025. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa entender que ciclos, a não ser que eu queira que eles fiquem se repetindo eternamente, eles precisam ser quebrados, rompidos e acabados num determinado momento. Ou pelo menos renovados. Porque a gente não aguenta ali a mesma coisa ao longo dos anos. É só a gente pensar no casamento. A gente sempre fala assim que um dos pilares do casamento, que funciona muito pra mim e pro Mike, é a gente tá sempre assim, se renovando, fazendo algumas coisas diferentes, colocando algumas metas pro casal, pra vida diferente, pra gente tá sempre renovado, pra que esse ciclo permaneça sempre, mas que ele não caia na monotonia de virar aquela rodinha de rato que o ratinho fica correndo dentro e vira aquela coisa maçante. Mas alguns não. Alguns ciclos eu realmente preciso encerrar. E esse assunto me veio muito em pauta porque eu estava conversando com uma amiga, uma grande amiga, e ela estava me contando de uma outra amizade dela. Uma amizade que ela tem da adolescência, tá? E essa amiga não se mudou, porque eu tenho pra mim que a pessoa que mudou de cidade é muito difícil manter muito junto as amizades de infância e adolescência. Pelo simples fato de você mudar de espacialidade.
Então eu morava numa cidade aqui vizinha de onde eu moro, e ter vindo para essa cidade, estudar, depois posteriormente trabalhar e ficar aqui, o simples afastamento físico, que não é muita coisa, são 27 quilômetros, mas você já não consegue manter com tanta regularidade como eu vejo as meninas que ficaram na cidade. E ela não se mudou, ela ficou nessa cidade, então ela tinha essa amiga que era desde a adolescência. E aí essa amizade foi indo, foi girando, foi legal. Elas foram crescendo, aí elas foram para a faculdade. Na faculdade fizeram cursos diferentes, mas mantinham ali uma rotina de estar sempre juntas. Foram ficando adultas, uma casou, a outra separou, depois casou novamente. E elas foram meio que acompanhando o progresso uma da outra ali, estando juntas. Então o que ela me relatava era assim, cara, a gente tinha conversas constantes, trocava memes constantemente, sempre que possível uma ligava para outra e conversavam, geralmente pedia ajuda ali numa escolha de uma coisa e outra, mas que nos últimos anos ela estava sentindo que algo estava diferente. Primeiro começou uma visão política, então elas eram divergentes ali na visão política, e todo mundo sabe que o nosso país se polarizou muito na época das eleições presidenciais. Então elas começaram ali a ter uma visão política diferente. Ela já sentiu ali que tinha, poxa, porque a gente tem que pensar tanto religião quanto política, não são só religião, não é só política. Eu acredito que a nossa visão quando, por exemplo, política, ela vai para uma visão de mundo também, de uma visão de valores. Então ela começou a perceber que não era só política, que tinha talvez que a pessoa tivesse valores diferentes do que ela achou que poderia ter, tá? Mas não se abalou, a amizade continuou, mas aquilo ali acendeu um sinal de alerta. Mas nos últimos tempos, ela começou a sentir que ela fazia muita questão dessa amizade. Ela fazia muita questão de estar presente, de escutar, de ouvir, mas que na prática o outro lado já não fazia tanta questão. Procurava quando precisava, procurava para desabafar, mas sentia que não estava mais ali na rotina, no crescimento dos filhos, acompanhando talvez num churrasco, numa festa e tudo mais. E ela começou a sentir esse distanciamento. Então já tem muitos anos que ela foi percebendo algumas coisas foram não batendo muito com ela, e ela começou a sentir esse distanciamento. E quando a gente estava conversando, eu vi que ela estava relatando um incômodo muito grande com isso. E ela pensou, cara, por que eu tô com esse sentimento pela pessoa? Por que eu tô com essa sensação tão grande de que, não sei, eu quero, mas não quero estar ali. Tem hora que é bom, mas não é bom. Tem hora que eu até sinto um pouquinho de falta, mas tem hora que eu sinto alívio de não estar com a pessoa. Será que eu tô com raiva da pessoa? Será que eu tô com inveja da pessoa? Será que eu tô com bode da pessoa? Será que ela me fez algo que, sei lá, ou eu que sou chata, ou eu que mudei? E ela tava ali nessa grande confusão. E eu acho que essa confusão na cabeça dela era muito grande porque é uma matemática que a gente cria na cabeça. Ora, se a pessoa tá comigo há tantos anos, ela tá lá desde a minha adolescência. Eu já passei a adolescência, eu já fiz faculdade, eu já me formei, eu já trabalho há 1000 anos aqui. Já casei, já tenho filho, já separei. Como é que assim, do nada, e aqui com aspas muito grandes, do nada, parece que essa pessoa não se encaixa mais na minha vida, na minha rotina? Como que pode, se ela tá há tantos anos? Como que pode? Não foi só pela política, obviamente. Que eu sei que muitas famílias e amigos e tal foram desfeitos pela política, mas aqui não é o caso. E na minha visão aquilo era muito claro. Que um ciclo estava sendo encerrado. E eu acho que isso é difícil para algumas pessoas entenderem. Que mesmo pessoas
que a gente também tem essa outra visão, que a gente só vai encerrar um ciclo com dor, com choro, ou por uma briga, ou por um motivo muito específico. Ó, não converso mais com essa pessoa porque ela falou isso aqui de mim. Ah, eu saí de tal emprego porque eles fizeram isso aqui comigo. Então, é muito mais simples um ciclo se encerrar quando ele tem um motivo. Então, é muito fácil. Ah, eu parei a amizade porque essa pessoa aqui, ela aprontou comigo. Ah, eu terminei esse namoro aqui porque o cara me traiu. Ah, eu saí desse emprego porque, sei lá, meu chefe não aumentou meu salário e apareceu outro emprego. Então, é muito fácil eu encerrar um ciclo quando eu tenho um grande motivo. Mas e quando os ciclos, eles já começam a se encerrar há muito tempo, eu vou observando estes sinais até que de repente chega um dia que você simplesmente não se enxerga mais ali. Parece que assim, é uma chave que vira que você fala assim, nossa. Nossa, eu gostava tanto de estar perto dessa pessoa e agora me incomoda tanto. Agora parece que não é legal. Agora parece que é meio irritante até. Nossa, parece que eu tô com birra da pessoa. E aí pode vir essa sensação que foi do nada, mas não foi do nada. Primeiro que a gente precisa entender que não é porque é de longa data que vai perdurar o resto da sua vida. Porque, sinceramente, aqui eu vou falar por mim, não vou falar por vocês, eu vou falar por mim. Eu não sou a Andréia da adolescência. Eu não tenho a cabeça, eu não tenho o comportamento, eu não tenho os desejos, eu não tenho a visão de mundo que eu tenho da Andréia lá de 2000, 2001, 2002, 2003. Não tenho. Aliás, eu arrisco dizer que eu não tenho a visão da Andréia 2023. Quiçá da Andréia agora de maio desse ano. Porque a vida é isso, a gente vai passando por experiências, a gente vai passando por pessoas, a vida vai moldando a gente, não só pelo que... Por isso que eu falo que eu não gosto de pôr tudo na conta da criação. Porque existe muito as relações que eu tive depois de adulto, as situações que eu me coloquei depois de adulto, as relações que eu tive ao longo da minha vida. Então a gente precisa parar com esse delírio infantil de que uma amizade da infância, uma amizade da adolescência, precisa... Não precisa. Às vezes ela é isso, ela é uma amizade da infância. Porque combinava e era bom pra Andréia criança. Depois eu tive amigos ali na minha adolescência que funcionavam, que encaixavam, que pertenciam àquele momento, àquela visão, aquele posicionamento que eu tinha enquanto eu tinha lá meus 16, 17, 18 anos. Outra coisa, eu tenho meus amigos da faculdade. Então era naquele momento, naquele perrengue que a gente estava passando junto, que fazia sentido ali e que talvez hoje na minha rotina não faça o menor sentido. E aí eu vejo pessoas colocando todas elas numa grande bagagem e tentando arrastar e carregar para o momento atual. Veja, estou falando com pessoas inteligentes, não estou falando que todos os casos são assim. Eu tenho, sim, amigas da adolescência, que a gente não convive grudadas, mas que todas as vezes que a gente se encontra, e isso acontece, sei lá, a cada 5, 10 anos, é como se a gente nunca tivesse ficado um tempo sem se ver. Mas não faz parte mais da minha rotina. Eu tenho uma grande amiga, a Fernanda, mas grande mesmo, a Fernanda, que ela ouve esse podcast aqui, que cada mês a bicha tá num lugar. Uma hora ela tá na Alemanha, outra hora ela tá no Japão, outra hora ela tá... Então não cabe mais aqui, mas todas as vezes em que eu encontrei a Fernanda nos últimos anos foi como se a gente nunca tivesse ficado sem se falar. A intimidade, a visão de mundo, os valores, eles não mudaram, eles continuaram ali. A gente mudou, a gente casou, a gente viajou, a gente trabalhou, mas a amizade em si, ela continuou a mesma. A visão que a gente tinha da amizade uma da outra continua a mesma. Mas são casos. Não quer dizer que a pessoa é a mesma. E aí eu vejo que as pessoas tentam, igual assim, no trabalho.
Já atendi gente da consultoria. Ai, mas é que eu sou muito grata, porque foi aqui que eu me desenvolvi. Ai, porque eu sou muito grata, porque eu tô há 15 anos trabalhando aqui. Já é uma vida. Eu não sei nem como é minha vida fora dessa empresa aqui. Porque eu entrei aqui estagiária e agora eu tô aqui coordenador e tal, mas faz bem pra você tá ali? Tirando o tempo, tirando a gratidão, sei lá, tirando isso. É bom pra você? Ainda te faz crescer? Ainda te faz ter gana? Ou você só se conformou e você tá no comodismo e não quer sair dali? Porque a gente precisa entender rapidamente na fase adulta, e eu acho que quanto mais adulto a gente fica, mais a gente vai entender que ciclos, alguns, e eu acho que na maioria, são feitos para acabar. Ou para ser colocado num lugar como quando eu conversei com essa amiga. Eu falei, cara, não é do nada. Na verdade, os sinais começaram a ficar claros ao longo aí dos últimos anos. Então lá, pode ter começado lá com a política, quando você viu, poxa, essa pessoa não tem a mesma visão, o mesmo valor que eu tenho de mundo. Os pensamentos aqui são muito opostos, tal. Beleza, mas vamos dizer que é só na política. Aí eu vou lá e vejo a pessoa criando os filhos dela. Não concordo, não gosto com o que está sendo falado e tudo mais. Talvez eu não queira que esteja muito perto dos meus filhos para não passar essa visão para o meu filho. Então já são outros sinais. Aí você vê que a conversa da pessoa foi mudando ao longo do tempo. De conselhos que ela te deu que não foram muito legais, muito duvidosos. Então assim, na verdade, a gente foi colhendo sinais ao longo do tempo. Mas essa tua visão de que, como é há muito tempo, como a gente é amiga de infância, como a gente tá há muito tempo junta, você foi meio que sufocando e apagando estes sinais claros de que aquela pessoa já não cabe no teu mundo. Que ela já não... Que talvez seja uma pessoa para ficar na lembrança, mas não na atualidade. Porque você não concorda com muita coisa, porque você talvez não quer discutir algumas coisas com essa pessoa, não quer ouvir algumas coisas dessa pessoa, que você discorda veementemente, que é muito diferente do que você pensa. E eu vou falar para vocês, vivam perto de pessoas que têm uma visão de mundo similar que a sua. Porque é muito difícil você ficar tentando provar o seu ponto num meio que não entende o que você está falando. Óbvio, a gente tem que lidar com tipos diferentes de pessoas, mas para conviver, tentem encontrar pessoas que tenham, não é a mesma visão que você, mas no mesmo sentido. Porque um exemplo claro disso, eu era a pessoa, é engraçadona, eu bebia pra caramba, todo final de semana eu tava bebendo, então assim, eu tinha amizades que funcionavam muito neste ambiente. Então, na quinta-feira a gente já começava a pensar o que a gente ia fazer, aí na sexta-feira isso, e a gente estava já pensando em uma festa em tal cidade pra gente já comprar, né, o ingresso, que fulano ia tocar em tal lugar, que a gente ia pra lá e tudo mais. Então, eram essas conversas e tal. Poxa, meu trabalho tá difícil, não sei o que, tal. Quando eu resolvi abandonar o sedentarismo e quando eu fui de cabeça para uma vida fitness e mais saudável, e eu sou extremamente hiper focada, quando eu foco no negócio assim, eu quero dar o melhor, eu quero viver aquela experiência no máximo dela possível, eu me lembro de ter virado motivo de chacota diversas vezes, assim. Agora a gente não tem que dar um combo de vodka, a gente tem que dar um pote de whey pra Andréia. Porque, a chata já não vai sair na sexta porque ela quer treinar no sábado. E eu me lembro que eu tentei arrastar essas amizades ainda por um tempo e tendo que me justificar o tempo inteiro das minhas escolhas. E tendo que explicar para elas por que não, gente, eu quero acordar cedo no sábado e eu quero ir treinar. E aquilo vai ficando pesado, aquilo vai ficando chato, aquilo vai minando. Porque você tá tentando andar com pessoas de visões de mundo diferente. Ou não é nem de mundo, da percepção atual da pessoa, que pode mudar como muitos daquela época mudaram.
E depois vieram pra mim assim, ai, comecei a treinar e tudo mais, e volta querendo conversar, querendo entender, querendo... Então, assim, é muito difícil viver com quem tá, assim, em outro lado. Tipo assim, você tá olhando aqui, pô, vamos subir essa rampa, e outro tá, vamos descer essa rampa. É muito difícil. Fica uma relação muito desgastada. Só que você não pode ficar carregando ciclos, e para tudo, para emprego, para relação, para amizade, para relacionamento, porque por gratidão ou por tempo, dá pra gente ser grato à vida dessas pessoas sem carregá-las com a gente na atualidade. Dá pra eu honrar as pessoas mesmo não convivendo com elas diariamente. E dá para encerrar, mesmo que estejam há muitos anos juntas, entendendo que a partir daquele momento, não se... Ah, André, mas eu vou sentir falta. Poxa, é a pessoa que eu sempre mandava meme. Mas você pode. Você pode mandar um meme, você pode conversar de vez em quando. Mas se aquilo começa a pesar mais, se aquilo começa a te desgastar mais, se aquilo começa a fazer você questionar, tipo, ah, será que eu quero estar com essa pessoa ou eu não quero? Já não é. Porque a pessoa que você tem na tua vida é uma pessoa que você não questiona se você quer ter ou não. Você questiona se você quer ver mais vezes, você quer se propor a estar mais vezes com essa pessoa. E não se é bom ou não. Porque quando eu faço esse tipo de questionamento, já é um sinal de alguma coisa ali que não tá batendo, que não tá funcionando. E galera, é o seguinte, amigos podem divergir de opiniões tranquilamente. Tranquilamente. Vocês podem ter uma visão de mundo diferente, mas é a postura ante aquilo. Porque tem amigos meus que pensam diferente de mim, mas eles não tentam... Assim, ó, eu sou cristã, levo a minha espiritualidade assim, como algo muito forte pra mim. Mas eu tenho amigos que não são cristãos. Só que eu não fico tentando colocar o cristianismo goela abaixo deles. Então a gente consegue ter uma relação muito sólida e muito boa porque há esse respeito. Quando ele quer discutir sobre religião, a gente discute, a gente conversa, eu coloco meu ponto, ele coloca o ponto dele, mas não é algo que é pauta frequente nas nossas conversas. Mas para algumas pessoas, por exemplo, a partir do momento, pode virar pauta frequente. Eu posso, por exemplo, comecei a fazer triatlon. A partir de agora, com toda a roda que eu tô, eu quero falar de triatlon, eu vou falar pra pessoa de triatlon, eu vou falar que ela tem que fazer triatlon. Que é a galera do CrossFit. Na época do CrossFit eu queria evangelizar todo mundo. Então vamos pro CrossFit, vou pregando a palavra do CrossFit. Então isso se torna chato. E talvez eu sei ali, que por exemplo na época do CrossFit, muita gente se afastou porque não aguentava mais ouvir aquilo ali. Era só sobre aquilo, vivia e respirava aquilo. Então, se tem um ciclo aí, e eu não vou me limitar a amizades, relacionamentos, trabalhos, família, que você sente que você não pode mais ser você, que você questiona se é bom ou não, que você não vê mais sentido em estar junto, que estar junto pesa, que vocês não conseguem mais ter aquelas conversas gostosas como tinham antes, talvez seja a hora de dar um ponto final. E esse ponto final, entendam, não precisa ser uma briga, não precisa ser uma discussão, não precisa ser uma DR, pode ser um distanciamento. Pode ser um distanciamento emocional. De não esperar, de não contar, de buscar outras pessoas. Porque daí eu tava conversando com ela e falei, cara, talvez seja a hora de você se abrir para novas amizades. Nos meios em que você circula, com as pessoas onde você está, talvez seja a hora de dar chance para essas pessoas que têm visões parecidas, metas parecidas. Deixar outras pessoas entrar enquanto você está ali tentando forçar a caber numa roupa que já não serve mais. Que serviu muito, que você é muito grato pelo tempo que ela cobriu aí suas vergonhas, mas que agora ela já não cabe mais. Isso não é tornar pessoas descartáveis, gente. Isso é entender que ciclos se encerram. Ou vocês vão lá ficar num relacionamento merda, num relacionamento bosta, porque, mas já faz 7 anos. Mas já faz 10 anos. Tá, mas daí você vai ficar mais 7, mais 10, sofrendo e penando e patinando. Não faz sentido, é loucura. Repensem
Aproveita aí o povo que fala, é só um dia no carnaval. Não, aproveita esse final de ano. É hora de estabelecer. Vai ter gente que vai ficar em 2024. Vai ter emprego que vai ficar em 2024. Vai ter família que vai ficar em 2024. Vai ter situações que vão ficar em 2024 que não podem para 2025 se você quer evoluir, se você quer crescer, se você quer ter uma vida mais tranquila. Porque às vezes a gente carrega esse saco de pedra nas costas por pura, sei lá, obrigação e que isso faz mal pra gente. Entendendo que às vezes é mais fácil soltar esse saco, deixar ele pra trás e começar um ano muito mais leve. Olha que ainda ele nem acabou. Mas o processo já pode começar agora em 2024, para dia 1º de 2025 você já tá, livre para fazer outras amizades, ter outros trabalhos, conviver com outras pessoas, ter outros problemas. Não esses velhos, que já tá velho, já pode ficar para trás.